Olá galera, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez gravando uma aula para vocês. Queria muito estar na sala de aula com vocês, podendo tratar deste assunto que nós vamos falar hoje, da nossa lição, do nosso título, que vamos ler, que vamos estudar, que vamos falar um pouco, fazer alguns comentários. O título da nossa lição é O Dom de Operar Maravilhas. Ela é a lição de número 6. A lição de número 6, o dom de operar maravilhas. E esse título é polêmico. Maravilhas nos dias de hoje é complicado, mas nós vamos falar dele e Jesus vai nos abençoar, eu sei. Eu quero já pedir desculpa se houver algum barulho, alguma coisa diferente, que na minha casa tem crianças, e crianças fazem barulho. De repente pode sair algum som estranho, diferente, mas não se preocupe, são crianças. Então, a nossa lição de número 6, o dom de operar maravilhas. Vamos fazer uma oraçãozinha rápida, pedindo para Deus vir falar com nós, para Ele abrir o nosso coração, os nossos ouvidos, para que nós possa aprender e que Ele torne sensível, para que nós possa sentir o toque e ouvir a voz dEle falando junto a nós. Vamos fazer uma oração? Vamos lá, fecha teu olhinho, então vamos fazer uma oração. Pai, nós chegamos na sua presença para te agradecer pela sua bondade, por nos permitir, com todos esses problemas que há no mundo, nós ter esse meio de nos comunicarmos através da internet e aqui poder levar a sua palavra. Pai, que nós possamos aprender de ti. Torna, Senhor, o nosso coração e o nosso ouvido sensível para nós ouvir a sua voz e sentir o teu toque, Pai. Que nós possamos aprender um pouquinho mais sobre ti e que nós possamos ter o desejo de ter esse dom maravilhoso que é o dom das maravilhas, de operar maravilhas em nossas vidas. Se conosco, Pai, nesses minutos que estaremos falando, é o que eu te peço e já agradeço, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá então, lição de número 6, o dom de operar maravilhas. Ela se encontra no livro, ela se baseia, a nossa lição, no livro de Coríntios, no capítulo 12, no versículo 10, que fala sobre os dons, e em Atos 20, 9 e 12, que relata alguns milagres, algumas maravilhas que foram operadas através das vidas dos discípulos. E aqui fala que Jesus operou maravilhas, fala das maravilhas em que Jesus operou. Quero ler com vocês no livro de Êxodo. Quem tem uma Bíblia, pega ela, para nós lermos no livro de Êxodo, no versículo 15, no capítulo 15 e no versículo 11. No livro de Êxodo, no versículo 15 e 11. No capítulo 15, versículo 11. Capítulo 15, versículo 11. Que diz assim a palavra do Senhor. O Senhor é, ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos que operas maravilhas? Estende as tuas mãos direitas e a terra engole. Estendes a tua mão direita e a terra os engoliu. Com a tua bondade guiaste o povo que salvaste, com a tua força elevaste a habitação da sua santidade. Aqui Moisés está relatando quem é como nosso Deus. É um cântico de Moisés de agradecimento a Deus, que não há ninguém como nosso Deus, ninguém pode operar maravilhas, nenhum homem. Por que esse tema é polêmico? Nos dias de hoje, há muitas pessoas se aproveitando do dom que Deus dá para ela, para tirar dinheiro, tirar bens, tirar proveito sobre alguma coisa da vida das pessoas. Vamos usar esse termo mais bruto, assim, que as pessoas estão hoje aí se aproveitando disso. Não estão mais, algumas, não são todas, não vamos generalizar. Algumas pessoas estão até inventando milagres para levar as pessoas até as suas casas, até os seus lugares. Mas nós que acreditamos em Jesus, que estamos aqui estudando, aprendendo, nós vamos nos fortalecendo em Cristo, para que a gente não venha a ser enganado, para que a gente venha a estar fortalecido em Cristo, sabendo que os mesmos milagres, as mesmas maravilhas que Jesus operou lá no passado, na vida dos irmãos,
na vida dos apóstolos, ele pode vir operar nas nossas vidas. Jesus, ele é tão maravilhoso que ele também pode dar esse dom para nós. Se eu buscar nele esse dom, se for da vontade dele que eu tenha esse dom, que você tenha esse dom de operar maravilhas, ele vai dar. E é só você buscar. Buscar em oração, buscar em Deus o que você precisa. Se você precisa de milagres, se você precisa de bênção, busca em Deus. Porque Deus vai operar em sua vida. Ele vai dar para você. Ele tem esses dons para dar e é gratuito. Ele disse que seria gratuito para você. Outra coisa que acontece é as pessoas confundirem um versículo da Bíblia. Tem um versículo que Jesus fala que os milagres que ele fez, que as obras que ele fez, que as coisas que ele fez, que as maravilhas que ele operou, as pessoas fariam maravilhas maiores ainda das que ele fez. Mas quando Jesus está falando isso, ele não está dizendo assim, vocês vão operar milagres maiores do que eu fiz, vocês vão fazer coisas maiores do que eu fiz. Jesus, quando ele diz assim, as coisas que Jesus está falando, ele está dizendo assim, é que eu estou aqui há 3 anos. E eu vou ficar só esses 3 anos, e esse tempo que eu fiquei aqui, depois eu vou embora, eu vou para o céu. E vocês vão ficar aqui. Vocês vão ficar anunciando. Então isso tudo que eu estou fazendo aqui não vai parar. Vocês vão ficar muito mais tempo do que eu fazendo. E isso que eu vim anunciar o reino de Deus, que eu vim trazer um reino para a terra. E esse reino, ele vai ser anunciado por todos os cantos dessa terra. E os discípulos começaram a pregar o evangelho, pregaram em toda a nação de Israel, depois foram para a Itália, para Roma, foram para a Grécia, eles andaram por vários países e chegou até os dias de hoje. Então, aquilo que Jesus estava falando, dessas maravilhas que nós iríamos operar, não é que nós iríamos fazer milagres maiores do que Jesus fez. Iam operar maravilhas maiores do que Jesus fez. Ele estava falando em números, em tempo. Eles iam cruzar fronteiras que Jesus não cruzou, porque Jesus deixou isso para nós. Essas fronteiras de pregar o evangelho, de falar de Jesus para as pessoas, ficou para nós. Essas maravilhas, que é levar a salvação para as pessoas, é nós que vamos fazer. Jesus disse, vocês vão levar, eu vou mandar o Espírito Santo, ele vai estar com vocês, e vocês vão buscar em mim, e o Espírito Santo vai dar para vocês, e vocês vão levar, vão operar, vão fazer. Quando você estiver num lugar pregando de Jesus para uma pessoa, e essa pessoa aceitar Jesus, se converter, crer naquilo que você está falando, crer no Jesus que você ama, que você está falando, que você está pregando para ele vai... É uma maravilha já que Jesus está operando. Já é uma mudança de vida, já é uma transformação, já é uma maravilha. Quando uma pessoa está orando e o demônio sai, é uma maravilha que aquilo que Deus está operando na vida daquela pessoa. Deus faz de tantas formas, Ele faz maravilhas de tantos jeitos. Então é buscar nele esse dom em oração para que a gente possa fazer. O nosso texto áureo, para nós não fugir do protocolo, encontra-se em Atos, no capítulo 5 e no versículo 12. Diz assim: os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas entre o povo, e os seguidores de Jesus se reuniam no alpendre de Salomão. Atos 5 e 12. Os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas entre o povo, e os seguidores de Jesus se reuniam no alpendre de Salomão. O que acontecia? Os discípulos, Jesus veio, pregou durante 3 anos, ensinou, mostrou como era para eles fazer, e o Espírito Santo veio sobre eles. Jesus ensinou tudo, trouxe o reino de Deus para a terra, e sobre eles trouxe o Espírito Santo, e depois foi para o céu e os apóstolos ficaram pregando. E Deus operou tantas maravilhas na vida dos apóstolos, que Pedro, ele estava pregando uma certa feita num templo, no 3º andar lá, e ele ministrando, e Pedro tinha tanta coisa para falar, Deus estava fazendo tanto, Deus estava agindo tanto, e Pedro lá falando, e as horas foram passando, e tinha um jovem sentado numa janela, e de repente aquele jovem sentado naquela janela adormece e cai lá de cima. As pessoas descem correndo, o jovem caiu lá embaixo, quando chegam lá o jovem estava morto, tinha morrido. E Pedro, vindo lá de cima, chega no menino, abraça ele, pega nos braços e coloca o ouvido nele, a cabeça sobre ele e diz, não, ele não está morto. Ele vive. Ele vive. Jesus operou uma maravilha na vida através da vida de Pedro.
E eles levantam o menino e dizem, vamos lá para cima nos alimentar, vamos comer, vamos repartir o pão, vamos dividir. E sobem lá para cima e a maravilha de Deus estava feita e o povo se maravilhou com aquilo. Pedro estava caminhando uma vez na rua, certa feita, saindo desse templo, porque eles pregavam, e ele estava indo, e de repente eles começaram a se reunir, as pessoas, e colocar os doentes na beira da estrada, para que quando Pedro passasse, a sombra dele pegasse nas pessoas. E a Bíblia fala que até mesmo a sombra de Pedro fazia maravilhas. Curados, todos eram curados, todos tinham uma vida transformada, os demônios saíam através da vida de Pedro. Então, aprendemos que as maravilhas que Deus pode fazer em nós, as coisas que Deus pode fazer, isso aconteceu com Pedro, mas não podemos ter isso por regra. A sombra de Pedro curava, mas não era uma regra. O cajado de Moisés abriu o mar, não era uma regra, não era o cajado. Não era o cajado, era Jesus. Não era a sombra, era Jesus. Ele jogou o machado sobre a água e o machado flutuou. Não era o profeta, era Deus agindo. Era Deus fazendo. Jesus pegou barro e passou no olho do cego, e o olho e depois limpou e o cego viu, não era o barro, era Jesus. Esse foi o meio que Jesus usou naquele momento, mas não foi o barro, foi Jesus. Não era o cajado, era Deus. Não era a sombra de Pedro, era Deus. Não era a capa de Elias, era Deus. Era Deus com ele. Era Deus fazendo. É Deus agindo. É Deus que age. É Deus que transforma. É Deus que muda. Então, quando Jesus pregava, era Deus agindo através da vida dele. Era Deus fazendo. Era Deus agindo, gente. Quando as coisas acontecem, não é por ação daquele meio que Jesus usou, mas é porque Jesus é Ele que opera. Então hoje tem gente passando casaco, gente usando vassoura. Gente, vassoura, vai varrer sua casa aqui. Gente, por favor. Varrer a casa é bom manter a casa limpa. A casa limpa não cria sujeira. Mas não é uma regra. O tijolo da construção da obra da sua casa, venha pegar aqui, gente, por favor. Sabonete ungido, lenço ungido. Gente, Deus opera através de um lenço? Pode, Jesus pode operar. Ele pode usar esse meio. Mas não é uma regra as maravilhas que Deus faz. Então nós não podemos estar correndo atrás de homens, buscando neles essas maravilhas. Não podemos fazer isso. Não é as maravilhas que Deus opera, é Deus. É Jesus operando. É o movimento que Jesus está fazendo sobre a terra através da minha vida, da tua vida. É essa a maravilha. É isso que Jesus quer. Jesus tinha um objetivo quando ele orava para as pessoas serem curadas. Jesus não só curava, mas salvava muitas pessoas. Jesus transformava. Os discípulos não só curavam, mas salvavam multidões de pessoas, levavam a Cristo, ensinando o Evangelho. Essa era a maior maravilha, de levar pessoas a Cristo através do Evangelho de Deus. Gente, não estou falando mal de nenhuma denominação assim. Infelizmente as pessoas pensam dessa forma, mas quero que você que caminha com nós entenda que as maravilhas de Jesus pode acontecer na minha vida e na sua vida, através de oração dentro do nosso quarto. Nós podemos entrar ali agora e falar com Deus. Jesus veio abrir esse acesso. Foi para isso que Jesus veio. Olha a maravilha que Jesus veio fazer. Eu e você podemos, a qualquer momento das nossas vidas, parar e simplesmente orarmos, falarmos com Deus, porque Jesus abriu esse acesso para que eu e você pudesse falar com Ele e as maravilhas dele pudessem acontecer nas nossas vidas. Foi isso que Jesus veio fazer. Então, temos que ter um cuidado para que não sejamos enganados por pessoas,
com milagres fajutos, com coisas que não vêm de Deus. Temos que ter cuidado com isso, para que nós não venhamos ser enganados. A maior maravilha que Jesus veio ensinar é a manifestação do reino de Deus na terra. Esse reino que eu e você fizemos parte, que nós estamos colocados nele, que nós temos nosso Deus como nosso Senhor, nosso Salvador, como nosso Pai, como nosso mentor. Nós temos Deus como o Senhor da vida nas nossas vidas. Então, essa é uma maravilha que Jesus veio fazer. Essa é uma das maravilhas que Ele fez para nós. Abriu um acesso que estava fechado. Veio trazer vida para aquele que estava morto. E não é aquele morto físico, mas aquele morto espiritual que não tinha acesso a falar com Deus. Agora você tem acesso a falar com Deus. O Espírito de Deus agora está sobre você, está contigo aí agora. Você está me assistindo e o Espírito de Deus está agindo na tua vida. É maravilhoso. É algo muito bom poder falar com Deus a hora que você quiser. Você pode. E por último ponto, para que nós venhamos terminar, eu quero ler uma coisa que eu escrevi aqui, que diz assim: o propósito inicial dos milagres realizado por Jesus era de atender as necessidades das pessoas. Nunca uma demonstração gratuita de poder. Os milagres da Bíblia estão encharcados de compaixão e sofrer junto. Por que eu fiz essa anotação? Porque o propósito de Deus era muito maior. O propósito inicial dos milagres era realizado por Jesus, era atender a necessidade das pessoas. Jesus estava ali para atender as necessidades do povo. Então, quando Jesus operava milagres, era porque o povo precisava. Era uma necessidade das pessoas. Ele tinha compaixão. Quando ele operava um milagre, ele estava sentindo a dor daquela outra pessoa. Ele estava sentindo o sofrimento daquela outra pessoa. As maravilhas que Jesus fez, foi por isso. Ele se colocava no lugar dela. Ele pegava as dores dela e sentia nele. Os discípulos sentiam nele as dores. Era isso que Jesus estava fazendo. Ele sentia, era uma compaixão. Ele sofria junto. Ele sentia a dor dela. E são todos os milagres que Jesus fez, as maravilhas que ele operou na Bíblia, tudo que os discípulos fizeram era pura compaixão, puro amor. Eles amavam, eles sofriam junto com as pessoas, eles oravam para que Deus as curasse. É essa compaixão que as pessoas precisam ter, que nós precisamos ter, que nós precisamos se compadecer nos dias de hoje. Hoje nós vivemos meio uma crise, uma pandemia, onde a gente precisa muito das maravilhas de Deus, onde a gente precisa muito ser alcançado por Deus com as maravilhas. E não só pensar em nós, mas também pensar no nosso amigo, no nosso vizinho, nas pessoas do nosso país que estão sofrendo. Há pessoas no nosso país sofrendo hoje, perdendo pessoas, estão morrendo. Tem pessoas na rua passando fome, passando frio. Chegou o inverno, é uma época fria, e as pessoas de rua passando frio, sem ter um cobertor. Nós temos que se colocar no lugar dessas pessoas. Nós temos que ter compaixão delas. Nós temos que amar elas. Os milagres, as maravilhas que Deus opera em nossas vidas tem que vir disso. Tem que vir dessa forma. Tem que vir assim. Vamos ler Jó para nós encerrar. Vamos ler Jó 26, no capítulo 26 e no versículo 14. Que diz assim: e eis que isso são apenas as bordas dos seus caminhos. Dele temos ouvido apenas um leve sussurro, mas o trovão do seu poder, quem entenderá? Então tudo que nós vimos de Deus, tudo que nós conhecemos de Deus até hoje, tudo que nós conhecemos de Jesus, é um leve sussurro, pequena coisa.
o poder maravilhoso de Deus, nós vamos ter que buscar. Então, quanto mais você se aprofundar, maior vai ficando, mais maravilhas Deus vai operando na tua vida. Tudo que nós ouvimos de Deus hoje são pequenas coisas, são coisas que nós não temos noção que Deus pode fazer. Nós não conhecemos a grandeza, não temos noção do tamanho do nosso Deus, porque ninguém conhece Ele realmente. A gente só vive os efeitos dele na terra. Jesus veio aqui 3 anos, revolucionou a história com as maravilhas que ele fez. A revolução foi tão grande que dividiu, rasgou ao meio a história. E é isso que Jesus quer de mim e de você. Que nós busquemos nele, para que a gente também, na nossa época, nos dias de hoje, com essas crises, com essas pandemias, nós possamos redividir a história, buscando em Jesus a solução. Você pode aí na sua casa, junto com a sua família, buscar a solução para o seu problema. E Jesus vai alcançar. Vamos todos juntos, unidos, buscar em Deus, para que nós possamos ouvir um pouquinho mais do sussurro do seu poder. Para que a gente possa um pouquinho mais ouvir do sussurro da sua graça, da sua misericórdia. Que nós possamos também ouvir o trovão do seu poder descendo sobre o Brasil, sobre todas as nações que estão sofrendo hoje. E quando esse povo que não acredita em Deus, o que não está dando ouvidos para Deus, para as coisas que Deus está fazendo, está falando, eles possam ser surpreendidos por um trovão de um milagre maravilhoso, de Deus curando, mandando cura para as pessoas, através da tua vida aí, através da minha vida aqui, dos meus familiares. Busca em Deus, busca mais um pouquinho desse sussurro dele, para que você tenha um pouquinho mais da compreensão do poder de Deus, para que você possa se aprofundar um pouco mais em conhecimento. Aproveite para buscar mais, para ler mais, conhecer mais este nosso Jesus, para conhecer mais desse reino que Deus quer que nós façamos parte, que nós possamos sim estar enganjados nesse reino e que nós não venhamos ser enganados por homens maliciosos que estão falando bobagem, que estão inventando maravilhas, sendo que nós sabemos que o nosso Deus é maravilhoso e Ele faz coisas impossíveis. Creia que Deus vai fazer na tua vida e na minha. Obrigado, Jesus. Obrigado por ser tão maravilhoso conosco. Obrigado, Pai. Ser conosco. Em nome de Jesus.